Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao episódio número 73 de Emoções em Podcast. E hoje o tema é gerir emoções em época natalícia. Porque, se por um lado esta época natalícia é uma época de amor, de alegria, de celebração, de afetos, de união, de reencontro de famílias, por outro, é uma época festiva que pode ser desafiante emocionalmente, pela sobrecarga de trabalho na organização das festas, pela lista de tarefas que parece interminável, pelo excesso de gastos financeiros, pela sensação de não se ter tempo para fazer tudo, porque são mesmo muitas coisas, pelas elevadas expectativas de querer que esteja tudo perfeito na consoada no dia de Natal, por ter de conviver com familiares com os quais não tem assim um bom relacionamento, pela saudade de quem está longe. E este stress causado por estes ou outros motivos fazem com que muitas vezes não consigamos desfrutar desta época festiva da forma como gostaríamos e de sentir realmente aquela paz e aquele bem-estar. E por isso mesmo eu hoje trago aqui às Emoções em Podcast este tema, que é gerir emoções em época natalícia, e vou partilhar aqui convosco 11 sugestões para conseguirem gerir um bocadinho melhor as vossas emoções. Então peço que quem está agora a assistir, eu hoje vou estar sozinha, não tenho nenhum convidado, vou estar sozinha aqui a falar deste tema. Peço então quem esteja a assistir a este episódio em qualquer uma das redes sociais que o partilho, esteja no YouTube, no LinkedIn ou no Instagram, partilhe com quem mais gosta, principalmente com os seus familiares, os seus amigos, porque eu acho que isto é um tema interessante para toda a gente ouvir. Então, como eu disse, vou partilhar 11 sugestões para conseguir gerir melhor as suas emoções em época natalícia. A primeira de todas é aprender a relativizar. Isto porquê? Muitas das vezes a pessoa quer que tudo seja perfeito e acaba por entrar em stress e em ansiedade por pequeninas coisas, como aquele familiar que chega atrasado, ou alguém que sujou a roupa, ou o filho, ou a pessoa que sujou a roupa e que ficou muito estressada porque sente que tem que estar tudo perfeito, ou a comida tem um bocadinho de falta de sal ou falta de tempero em algum ponto. Então são pequeninas coisas que se calhar não são o mais importante, e esta sensação de querer ter sempre tudo controlado faz com que a pessoa entre demasiado em stress, porque não temos que ter tudo perfeito, temos que realmente aprender a relativizar. Certo? Então, aprender a relativizar e não dar esta importância toda a pequeninas coisas. Dar importância a quem realmente importa, que são as pessoas, são os nossos familiares, são os nossos amigos. Não é se chega atrasado, ou se eu me sujei, ou se a comida tem um bocadinho de falta de sal. Isso realmente não é o mais importante. O mais importante são as pessoas com quem nós estamos. Vamos então à segunda. Evitar assuntos polémicos, daqueles assuntos que vêm para a mesa e que já sabemos que vai gerar uma grande confusão, uma grande discussão entre as pessoas, que vai gerar mal-estar. E se nós já sabemos disso, porque até temos aquela pessoa na nossa família que é muito dada aos conflitos, que é muito dada a realmente. Pronto, há assuntos em que se toca que a gente já sabe sempre que vai haver uma confusãozinha. Então, podemos evitar entrar nesses assuntos polémicos e até propor à nossa família algum tipo de atividades também diferente, um jogo para fazer em família, ou fazer um karaoke, ir dar um passeio, ver um filme entre todos, contar anedotas, contar histórias do antigamente, ver um álbum de quando os filhos eram pequeninos ou quando os pais eram pequeninos, ver alguns de família. Tudo isto são atividades que vão fazer com que a família esteja junta e que se divirta, e podemos realmente evitar estes assuntos polémicos. Hoje, como estou sozinha, se quiserem vir aqui comentar alguma coisa nas redes, se quiserem escrever alguma coisa, hoje estou um bocadinho mais atenta, porque o que costuma acontecer
com os meus convidados. Já tenho aqui a Marília a dizer boa noite. Olá, boa noite, Marília. O que acontece quando às vezes estou aqui com os meus convidados, consigo por vezes ver os comentários, outras vezes não consigo, e então quando estou sozinha tenho esta facilidade de ir ver os comentários nas várias redes. Por isso podem comentar, que eu hoje estou aqui um bocadinho mais atenta. Se vos fizer sentido. E entretanto, também peço para, à medida que eu vou falando sobre estas sugestões, se vos faz sentido e até que ponto é que realmente entram em stress e ansiedade com este tipo de coisas, de dar demasiada importância a coisas que se calhar não são assim tão importantes, de realmente estarem com pessoas de família e não evitarem alguns assuntos que já sabem que poderão provocar discussão, ok? Vamos então ao terceiro. Planear com antecedência a lista de tarefas e não deixar tudo para o fim. O que é que isto faz? Quando nós planeamos com antecedência tudo o que temos que fazer, as compras que temos que fazer, vamos evitar as multidões, porque isto agora, em determinadas alturas do dia, está realmente muita gente, por isso se fizermos as coisas com mais antecedência, as compras de Natal, todas as coisas que nós precisamos de tratar, fazer com antecedência e evitar multidões, também vamos poupar o nosso tempo e também vamos ter aquela sensação de serenidade. E eu sei que existem pessoas que começam logo a tratar e a organizar as coisas do Natal com muito tempo de antecedência, tipo chegam ao final de novembro já têm tudo organizado, as compras, as prendas todas compradas e aquelas que deixam tudo para o fim. E quando a pessoa tem a tendência de deixar tudo para o fim, acaba por ir para a confusão das multidões, do stress, de ficar imenso tempo nas filas, e há coisas que nós realmente podemos planear e evitar. Muito bem. Quarto ponto, evitar gastos excessivos. Este também é um outro ponto que causa muito stress e ansiedade. A pessoa quando gasta demasiado dinheiro. É uma altura em que se gasta muito dinheiro por causa de muitas prendas que se tem que comprar para toda a família, para os amigos que nós mais gostamos. Também passo aqui para relembrar que podemos também fazer nós próprios prendas originais, personalizar as nossas prendas, enviar cartas, mostrar os nossos sentimentos pelas pessoas que mais gostamos. Não tem que ser obrigatoriamente com prendas muito caras. Podemos ser nós a fazer as prendas e assim até fica mais personalizada a pessoa a quem vamos oferecer. Quinta sugestão é expressar sentimentos. Dizer às pessoas que gostamos delas e expressar alegria quando realmente sentimos alegria. Mas às vezes, não sei se já vos aconteceu, estamos em época natalícia, estamos com a nossa família, mas não estamos propriamente muito felizes e muito alegres. Podemos até estar tristes e está tudo bem, porque a pessoa não tem obrigatoriamente que estar sempre a sorrir, porque a vida tem momentos em que nós nos apetece sorrir, tem outros momentos em que nós nos apetece chorar. E não é por ser Natal que nós obrigatoriamente temos que estar sempre sorridentes com toda a gente quando não temos vontade para isso. E às vezes em época natalícia acontece alguma tristeza por um luto que estamos a fazer por alguém, por um divórcio que aconteceu, por uma determinada preocupação em relação a um problema de saúde nosso, ou de um familiar, ou de um amigo muito próximo, e aquilo que menos apetece fazer é sorrir. Porquê é que vamos sorrir quando não nos apetece sorrir? E gerir emoções também é isto, não vale a pena fingir. Não vamos fingir que está tudo bem quando não está tudo bem. Se não está tudo bem, não está tudo bem. E é legítimo. É legítima a alegria e é legítima a tristeza. E está tudo bem. E as pessoas, quando gostam de nós, aceitam-nos como nós somos, nos nossos momentos alegres e nos nossos momentos mais tristes. Não é? Na euforia, na angústia. As pessoas, se gostam de nós, vão nos aceitar exatamente como nós somos. Eu tenho aqui o Rui a dizer: a minha mulher faz a lista das prendas de Natal durante as férias de verão. Grande Cláudia. Muito bom. Isso mesmo, isso é que é evitar stress e ansiedade. Então, expressar sentimentos. Esse é o quinto, expressar sentimentos, quer eles sejam muito bons, quer eles sejam menos bons, porque as emoções, e quem assiste às minhas formações e quem assiste às minhas palestras, já de certeza que ouviu,
eu a dizer muitas vezes, e não são palavras minhas, são palavras de muitos autores que trabalham a área das emoções, não há emoções positivas, não há emoções negativas, elas são todas naturais e elas existem, trazem-nos uma mensagem de alguma coisa que aconteceu e que o nosso corpo tem que sentir. Trazem-nos um sinal ao nosso corpo e nós com esse sinal depois vamos fazer o que entendermos fazer. E há alturas em que lá está, fingir não vai dar, principalmente ao pé de pessoas que nós gostamos. Que normalmente quando estamos na época natalícia passamos com pessoas maioritariamente nós gostamos, pelo menos é isso que se deseja, não é? Sexta sugestão, não compare o seu Natal com o Natal dos outros. Isto porquê? Cada vez mais e muito ligados às tecnologias, cada vez mais vemos famílias agarradas aos telemóveis, em vez de estarem a conviver umas com as outras, e mesmo à mesa de família, e mesmo quando a família está junta, muitas pessoas ainda estão ligadas ao telemóvel. E há muito esta necessidade de estar ao telemóvel, de volta do feed, das notícias, e de vermos o Natal das famílias supostamente perfeitas. E depois o que as pessoas fazem é compararem a sua família com as famílias supostamente perfeitas que estão nas redes do Facebook, do Instagram, da rede social que a pessoa está mais acostumada a ver. Não é? E então há esta tendência de ver-se as famílias perfeitas, mas toda a gente sabe que nem tudo o que parece realmente é. E muitas das vezes as pessoas fazem essas comparações e entendem que aquela família é perfeita e pensam, a minha também poderia ser assim, mas não é. Mas lembrem-se que nem tudo o que parece é. Por isso, desfrutem a vossa família sem fazer comparações com outras famílias. Sétima sugestão, façam uma boa gestão de tempo. Principalmente as donas de casa, não é? Têm a tendência de terem muitas tarefas para fazer e terem alguma dificuldade em distribuir tarefas pela família. O que é que acontece? Sobrecarga de trabalho, muito stress, muita ansiedade, aquela sensação que não vamos ter tempo para fazer tudo, isto porque não distribuímos as tarefas. Então, se a pessoa conseguir na sua família distribuir tarefas, tu fazes isto, tu fazes isto, tu fazes aquilo, com certeza que vai conseguir arranjar um bocadinho mais tempo para si e também para cuidar de si, principalmente se estiver numa fase em que realmente anda com muito trabalho. Para além do trabalho, ainda ter que se organizar, quando, por exemplo, a consoada é na família dessa pessoa e o dia de Natal também, é muitas coisas para organizar, temos mesmo que pedir a assistência de toda a gente na família, não temos que fazer tudo sozinhos, porque o facto da pessoa ter que fazer tudo sozinhos é a pessoa que fica sobrecarregada em detrimento de todas as outras, e se calhar se nós pedimos ajudas aos outros, eles também vão ajudar e vão com certeza fazer aquilo que a gente está a pedir sem dificuldade e fica tudo muito mais distribuído e sem culpas. E aqui é distribuir as tarefas entre todos e sem culpas. Depois, oitava sugestão, respirar profundamente. Sabem quando estão em família e, entretanto, aparece alguém, um amigo, um familiar, em determinado momento, que diz alguma coisa, que vocês perdem a calma, perdem toda a serenidade por causa de alguma pessoa que chegou, alguma coisa que essa pessoa disse. Antes sequer de responder aquilo que apetece responder, por vezes é bom respirar profundamente. Inspira profundamente, expira profundamente. E isto não é uma técnica só para utilizar no Natal, pode ser uma técnica para ser utilizada durante todo o ano, não é? Cada vez que a pessoa se sente com mais stress devido a alguma situação que aconteceu, alguma coisa que lhe foi dito, em que a pessoa tem logo muita vontade de responder, mas sabe que poderá até perder a razão se responder exatamente como está a pensar. O ideal é mesmo respirar fundo, não estou a dizer para não dizermos aquilo que temos que dizer, mas é o dizer de uma forma adequada. O ser humano é o único ser que tem controlo no seu processo respiratório. É o único ser que tem a capacidade de uma forma consciente conseguir gerir as suas emoções e os seus sentimentos. A partir do momento em que a pessoa decide respirar fundo,
Vamos fazer 3 respirações. O que estamos a fazer é realmente dar uma informação ao nosso cérebro e ao nosso corpo que estamos a tentar acalmar. E de facto, os batimentos cardíacos vão desacelerar e vamos dar essa informação ao nosso corpo. E isto é uma técnica fácil de conseguirmos gerir as nossas emoções. E quando nós conseguimos gerir melhor as nossas emoções, acabamos por depois ter mais clareza na altura de responder. Se calhar vemos que se calhar nem vale a pena responder, não vale a pena sequer estarmos a gastar muita energia com isso. Eu costumo até mostrar aqui isto, que é quando nós estamos assim com muitos pensamentos na cabeça, chateados, irritados, está uma grande confusão. E então o que acontece é nós não conseguimos responder de uma forma clara e assertiva por causa da confusão que nós temos. E quando nós respiramos fundo, o que acontece é vamos acalmar sentimentos. Então estão a ver, aqui começa a acalmar, e entretanto, quando ficamos bastante mais calmos, conseguimos, se calhar, não responder na altura, falamos amanhã, vamos deixar para. Se calhar não vale a pena realmente gastar energia com isso, onde nós alocamos a nossa energia, temos que ter muita atenção, não é? Onde é que nós vamos focar a nossa atenção? Se vale a pena gastar energia com aquilo ou não? E daí, quando às vezes fazemos estas 3 respirações profundas, ganhamos esta clareza de vou responder desta forma ou nem vale a pena responder. E só aí nós vamos poupar imensa energia. Vamos à 9ª sugestão. Contactar com quem gostamos e ajudar os outros. Às vezes a pessoa pode estar a sentir sozinha, não é? Na altura, na época natalícia, pode acontecer de estar longe da família, de estar fora do país, fora dos amigos, pode estar a sentir-se muito sozinha, porque não marcar uma ligação, uma chamada por telefone, uma videochamada com as pessoas com quem a gente gosta, ou então ir fazer voluntariado, ajudar os outros. A cada vez que nós estamos a ajudar os outros, nós também acabamos também por ajudamos os outros, mas também temos benefícios em termos do nosso bem-estar. Então é sempre uma forma de nós provocarmos o nosso bem-estar. Falar com os nossos amigos, as pessoas com quem a gente gosta, ajudar os outros nesta época e também ao longo do ano, não tem que ser só nesta época. Depois vamos à 10ª. Viver o presente e desfrutar do processo. Porquê? Por vezes a pessoa acaba por só a preparação da consoada e das coisas todas para o dia de Natal, não, acaba por não viver o processo, não é? Só pensar naquele dia da consoada e naquele dia do dia de Natal. E não, a intenção quando nós estamos a preparar, nomeadamente quando é feito na nossa casa, a intenção é desfrutar do processo, envolver a família ao longo do tempo em que nós estamos a preparar tudo, para não ser só viver o Natal só naquele dia da consoada e do dia de Natal. A ideia é desfruta desta época, vive o presente, e se conseguirmos distribuir bem as tarefas entre todos, se conseguirmos ter este ambiente bom e saudável em casa, isto vai ser meio caminho andado. Se conseguirmos relativizar as coisas que às vezes poderão acontecer, que até podem não correr assim tão bem, porque o mais importante, volto a dizer, é estarmos com as pessoas com quem a gente gosta. Isso é o mais importante de tudo, não são as outras coisinhas, as roupas, as prendas, as comidas. Sim, é importante ter a comidinha que a gente gosta, mas se alguma coisa falhar, não é isso que vai estragar o dia. Por isso, se aprendermos a relativizar, vamos conseguir viver melhor esta quadra em mais bem-estar. E por fim, ser grato. Ser grato porquê? Muito mais importante do que pensar naquilo que ainda nos está a fazer falta, aquilo que ainda não foi feito, é pensar o que é que já foi feito. Ser grato por aquilo que a gente já tem. Pensar muito mais naquilo que nós já temos do que aquilo que ainda não temos. Se focarmos mais naquilo que temos em vez daquilo que não temos, vamos viver mais em abundância. Fez-vos sentido? Hoje, como estou sozinha, até vos posso
Até vos posso perguntar e tudo. Temos aqui a Maria João, Mota Pereira a dizer muito bom. A Karina, respirar é mesmo fundamental. Vou então fazer aqui, vou voltar a dizer os 11, para quem chegou um bocadinho mais tarde, vou voltar a dizer os 11, para então tomarem nota. Aliás, depois isto vai ficar gravado, depois vão poder ver novamente a gravação. Mas quem já está a ver ao vivo, às vezes é bom ter os tópicos todos, para ir sempre recordando. Então, o primeiro ponto, aprender a relativizar, a dar importância àquilo que realmente importa. Não é assim tão importante se a comida não está perfeita, se a roupa sujou, se a pessoa chega atrasada, se nos faltou qualquer coisa. O mais importante mesmo são as pessoas com quem nós estamos. Não temos que ter tudo controlado. Segunda, evitar assuntos polémicos e fazer atividades divertidas e lúdicas em família. Evitar assuntos polémicos, nomeadamente com pessoas que a gente já sabe que poderão ser um bocadinho mais conflituosas, nas pessoas com quem a gente vai estar na nossa época natalícia. O terceiro, planear com antecedência a lista de tarefas e não deixar tudo para o fim. Isso vai fazer com que a pessoa não ande tanto em ansiedade. Quarto, evitar gastos excessivos. Realmente gasta-se muito dinheiro na época natalícia e por isso vale a pena fazermos prendas individualizadas, personalizadas, que têm mais do nosso sentimento e que são capazes também de ser muito apreciadas pelas pessoas que as vão receber. Vai ser uma prenda única, feita especificamente para aquela pessoa. Expressar sentimentos, não só os de alegria, mas como também os de tristeza. Não é por estarmos no Natal que vamos fingir que está tudo bem. Se estamos tristes, de luto, em divórcio, com uma doença, com uma preocupação grande com alguém, não vamos fazer de conta que está tudo bem quando não está. E temos que ter esta vontade de dizer se não estamos bem, partilhar que não estamos bem. Sexto, não comparar o seu Natal com o Natal das outras pessoas. Muitas das pessoas andam sempre a ver as coisas nas redes sociais das famílias supostamente perfeitas e relembrar que nem tudo aquilo que parece é, por isso nós temos que viver o Natal na nossa família, sem nos compararmos com a família dos outros. Sétima, fazer uma boa gestão do nosso tempo e partilhar as tarefas com as pessoas da nossa família para estar tudo mais distribuído e não ficar ninguém sobrecarregado. Respirar, a oitava, respirar profundamente, nomeadamente em alturas de maior stress ou com que nós nos chateamos com alguém. Por isso, respirar profundamente vai ajudar a acalmar e a sentirmos mais esta serenidade. Contactar quem nós gostamos ou ajudar os outros. Se a pessoa, nomeadamente, se sente mais sozinha, é sempre uma boa ideia contactar pessoas que nós gostamos, fazer uma videochamada ou então ir mesmo ajudar as outras pessoas. Isso também vai ser bom para os outros e também nos ajudar nós próprios. Viver o presente e aproveitar o processo. Por vezes a pessoa só vive mesmo com a suada e o Natal e esquece de aproveitar todo o processo de preparação até lá chegar. Por isso vale a pena desfrutar do processo e, por fim, ser grato. Pensar muito mais naquilo que nós temos do que naquilo de que nós não temos. Ficam aqui então estas 11 sugestões para que consigam desfrutar de um Natal com mais bem-estar, mais paz, mais serenidade, e é o que eu vos desejo, é um bom Natal. Nós vamos continuar aqui sempre nas Emoções em Podcast, mas fez-me sentido este episódio de gerir emoções em época natalícia, porque neste momento estamos em época natalícia e vale a pena pensar sobre a preparação desta época natalícia, nomeadamente na minha área de especialidade, que é a gestão de emoções. Por isso, muito grata a todos e se vos fizer sentido, partilhem depois este episódio com as pessoas que mais gostarem, também para conseguirem que elas tenham um Natal com maior bem-estar e com mais gestão de emoções. Despeço-me até à próxima segunda-feira para mais um episódio de Emoções em Podcast. Até segunda!